Bom, o primeiro sonho. Esse sonho, quer dizer, já é de adulto, né? De adulta, de criança, nem vou falar aqui, que eu já tive de criança também. Mas o primeiro sonho que eu tive, era Natal e eu estava na casa da minha prima Priscila, em Goiânia, em 2019. E eu acordei rindo muito, isso minha mãe me acordou, falou o que foi que eu estava acordando todo mundo, que eu estava sonhando e rindo bastante, né? E aí eu estava sonhando com a volta de Jesus. Eu olhei para as nuvens e eu vi as nuvens branquinhas formando escadas de baixo a cima. E vi Jesus no alto. E no sonho eu fiquei muito feliz. Eu falei, não acredito que eu tô vendo Jesus. Meu Deus, que maravilha. Jesus, realmente, ele tá voltando. E eu falava isso para as pessoas, e as pessoas olhavam para cima, e em vez de ficarem felizes de ver Jesus, elas corriam de medo. E eu corri pro lado das escadas. Eu queria muito ver Jesus, sabe? Mas quando eu cheguei no final das escadas, não tinha como eu subir. Mas eu olhei para a direita, eu vi uma quantidade de santos que estavam com Jesus nas nuvens, descendo, mas descendo muito felizes, como se eles estivessem felizes porque iam poder rever os seus familiares. E Jesus do outro lado, muito no alto, mas eu conseguia ver ele. E aquelas pessoas também não conseguiam pisar no chão. Elas estavam no alto com Jesus, esperando o momento certo dele voltar. E, de repente, uma cadeira muito grande como de rei desce, assim, na minha frente, e era o Papa, João Paulo II. E ele estava de cabeça baixa, muito triste, e uma sombra muito grande ao redor dele. E eu olhei para ele ali e eu não entendi por que ele estava ali e por que ele estava tão triste, né? E aí eu falei pro meu esposo, olha pro alto, é Jesus, Jesus tá voltando. E ele falava, para. Você me falando isso, eu falei, olha. E aí quando ele olhou, ele falou, é verdade, tudo que você falava, ele realmente tá lá em cima, ele vai vir mesmo, eu não acreditava. E aí foi uma alegria muito grande para mim, né? E nesse sonho, ele não chegou a descer, mas ele estava no alto, né? Para vir. E os anjos e as pessoas que estavam com ele, que eu vi até crianças, estavam aguardando esse momento também. Esse foi o primeiro sonho. Bom, agora vamos pro segundo sonho. O segundo sonho, eu sonhei que eu estava numa festa de aniversário. Eu, a minha cunhada, minha sogra, toda a família do lado do meu esposo. E a gente estava numa festa, era tipo no alto do morro, numa fazenda. E eu olhei pro alto e vi duas estrelas se movimentando. E de repente elas começaram a girar assim. As duas, uma aqui e outra aqui, girando. E eu me assustei. E aí eu falei pra minha cunhada, que chama Vanessa também, falei, Vanessa, olha pra cima, você tá vendo as estrelas girando? E ela olhou e falou, nossa, é verdade, tá girando mesmo. E aí nós duas começamos a ver, e eu tentei, lembro, mostrar pra minha sogra falou, ai, para de loucura. Desse jeito, sabe? E aí a gente continuou olhando. Vou falar rápido, porque aqui só tem 3 minutos, né? Não dá pra contar bem assim. E aí, de repente, aquelas estrelas que estavam girando começaram a vir em nossa direção. E eu via que algumas estrelas caíam, parecendo caíam em alguma parte da Terra. Eu vi que caía muito longe, né? Como meteoros, assim. Eu vi um brilho e elas caíam longe. Mas aquelas duas que giravam, elas estavam vindo na minha direção e da Vanessa. E elas iam vindo, vindo, e a gente ficou com medo delas caírem em cima da gente e machucar, né? E de repente, quando ela chegou, elas se direcionaram, as duas estrelas, em mim. E elas vieram até a minha perna. Elas foram chegando perto de mim, foram diminuindo, diminuindo, e ficaram pequenininhas. Do tamanho de uma tatuagem. E elas vieram em mim, na minha perna, e fizeram uma tatuagem. A minha perna ficou marcada com a tatuagem das estrelas. E quando eu olhei para cima, novamente, tinha umas nuvens e a lua estava meio tampada pelas nuvens. E atrás dessas nuvens saíram dois anjos. Era como se eles tivessem enviado aquelas estrelas e me marcassem. Foi isso que eu senti. Como se eu tivesse sido marcada por eles. E eu olhava e eles tinham asas muito grandes, né? E esse foi o meu segundo sonho, né? Existem várias interpretações, mas foi um sonho, eu me senti marcada pelos anjos. Bom, vou falar o terceiro sonho. Esse sonho foi mais ou menos há um ano e meio atrás, né? Eu deveria ter postado antes os sonhos, são vários, mas não coloquei. Então, nesse sonho, eu tava, acho que era aniversário de alguém, não me lembro quem, e eu estava numa casa, e de repente eu ouvi um barulho muito forte de chuva lá fora. Aí eu fui na porta olhar que barulho era aquele, aí eu vi que era um vento muito forte que estava vindo, derrubando tudo. Aí eu entrei e fechei a porta. Depois eu vi novamente um barulho, eu voltei a olhar, aí já era uma chuva muito forte que vinha levando tudo. E aí eu entrei. Depois eu escutei o barulho de novo, fui novamente à porta. Era pedras de gelo, muito grandes, assim, do tamanho quase de bola de sinuca, que estava caindo, destruindo tudo. E
eu fiquei muito assustada, né? Eu fechei aquela porta com muito medo tudo aquilo que estava acontecendo lá fora invadia a casa, e tinha muita gente dentro da casa. E aí, eu escutei um barulho, um estrondo muito grande, e voltei a olhar novamente para o lado de fora. Quando eu olhei, vinha uma água com barro, muita água com barro, e ela já tinha tomado a parte de cima da casa e toda a lateral da casa. E praticamente não tinha como sair daquele lugar. A gente tava isolado ali. E eu gritava para as pessoas, a gente tá isolado aqui, a lama com barro tá tomando conta de todos os lados da casa. E eu procurei minha filha nesse momento pra gente correr, né, dali, procurar um lugar. E, de repente, abriu pra mim um túnel pra eu passar naquele lugar e eu iria sair de um lado onde não estaria esse barro. Mas eu não encontrei minha filha. Eu fiquei desesperada. E aí o sonho acabou. E todas essas coisas que eu sonhei, eu olho nos jornais internacionais, aconteceram quase nessa ordem, né? Vou falar o quarto sonho, já deve ter um ano mais ou menos, esse sonho mexeu muito comigo. Nesse sonho, eu estava numa rua aqui em Jataí que chama Marechal Rondon, e eu estava caminhando, e aí eu escutei uma voz que vinha do alto, que emocionou meu coração, e essa voz se identificou como Jesus, dizendo assim, é chegada a hora. Quando ele falou, é chegada a hora, dentro de mim eu sabia que era a hora que ele voltaria, que ele desceria dos céus, até a nossa terra, até onde a gente está. É chegada a hora. E eu fiquei muito apavorada no sonho, mas não com medo de ficar aqui quando ele viesse, mas com medo dos meus familiares ficarem, das pessoas que eu gosto. Então eu desci desesperada para poder contar para todo mundo que ele me falou que era chegada a hora, porque as pessoas precisavam se arrepender, as pessoas precisavam pedir perdão para ele. Muita gente estava fazendo coisas erradas, muita gente não acreditava que ele ia voltar. Então eu me desesperei, eu queria falar para essas pessoas: olha, Jesus realmente está voltando, por favor, né? Peça perdão, por favor, acredite, porque acima de tudo, quem não crê não terá salvação. A gente precisa crer em Jesus. Por pior que a gente seja, quem não crê já é condenado, né? Então, crer é o início de tudo, não é verdade? E eu creio assim também. E aí, eu estava desesperada, e aí eu desci. Eu lembro que eu desci, cheguei como se fosse na Avenida Goiás, e eu começava a falar para todo mundo: Jesus está voltando, e é agora. O celular tocando. Tá me falando que está chegada a hora, né? E as pessoas ficavam meio confusas, assim, ela tá louca? Né? Mas também ficavam um pouco assustadas, não sabiam se acreditavam ou não. A maioria me falava, ah, aquela menina louca, gritando no meio da rua. E eu fiquei desesperada. E eu lembro que eu fui na casa de uma tia minha, né? E contei pra ela, pro meu tio, pros meus primos. E ninguém acreditava, assim. Quem acreditou foi meu tio Ismar. Ele acreditou e falou, vamos esperar. Vou dar continuação ao quarto sonho. Agora tá pegando um solzinho aqui. Meu cabelo tá todo arrepiado. Mas tá bom. Então, vou continuar o quarto sonho, né? Que eu falei pro meu tio. E ele acreditou e falou, não, vamos esperar, né? E aí eu não fiquei satisfeita. Eu queria que mais pessoas soubessem de tudo que estava acontecendo. E aí eu voltei, saí pra fora e comecei a gritar para as pessoas: se preparem, se arrependam, porque Jesus está voltando. E aí tinha uma senhora que estava com a netinha dela e ia atravessar a rua. E quando eu olhei para cima, eu vi uma lava descendo muito forte. Aquela lava foi levando tudo, né? Ia levando tudo aquela lava. Ficou carro debaixo da lava, ficou moto, pessoas. E aquela senhora não estava acreditando que aquilo era lava. E ela ia colocando o pé. E eu falei, não faz isso, você vai queimar o seu pé. Eu falei para ela, vai para sua casa e avisa todos os seus familiares e amigos que Jesus está voltando. Isso aí é o sinal, isso aí são os sinais que ele está dando. É os sinais dos fins dos tempos. E ela saiu correndo, tá bom, eu vou avisar, né? E quando eu vi aquela lava, eu falei, Senhor, esse é o aviso, né? E aí eu fiquei muito mais nervosa ainda. E quando eu fui olhar o que a lava tinha feito, eu vi que a lava tinha pegado vários homens que estavam de terno e gravata, com a malinha na mão. No sonho, aqueles homens para mim eram pastores. E eles estavam presos debaixo da lava. E aí eu chamei meu tio pra gente tentar tirar eles de lá. Mas quando eu olhei para aqueles homens que estavam presos debaixo da lava, eu consegui ver o olhar deles. E o olhar deles era mau. Eles olhavam assim, com um olhar mau. E o meu tio falou, o olhar deles não é bom, é melhor a gente deixar eles aí. E aí a gente deixou eles lá, presos. E de repente veio uma água muito grande, como se fosse água do mar, água de rio, muito grande por cima daquela lava, né? E aquela lava endureceu, ficou como um asfalto.
né? E quando essas coisas estavam acontecendo, as pessoas ficaram com medo dos acontecimentos e começaram a acreditar que Jesus estava voltando. Gritava, Senhor, perdão, Senhor, piedade, né? Porque estava a lava, né? As enchentes. Mas quando tudo acabou, elas não acreditavam. Continuação, né? Do quarto sonho. É um sonho grande, eu quis resumir, mas não consegui. Então, as pessoas estavam com muito medo, como eu falei, dos acontecimentos, né, das enchentes, da lava. Então, eles começaram a acreditar, sim, na volta de Jesus. Só que aí tudo acalmou, tudo passou. A lava não estava vindo mais, as enchentes pararam, né, as chuvas. E aí, as pessoas começaram a virar para mim e falar, olha aí, você falava que Jesus estava voltando, que isso aí era tudo sinais do fim dos tempos, e cadê Jesus? Onde está esse Jesus? Era tudo obra da natureza mesmo, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o fim dos tempos, falaram para mim nos sonhos. E aí eu fiquei muito triste, muito chateada, me senti uma boba no sonho, né? E fui para um canto atrás de uma casa e falei, nossa, Senhor, o Senhor falou para mim que era chegada a hora e eu acreditei tanto. E eu falei para todo mundo, agora todos me chamam de boba, porque o Senhor não veio. Aí, novamente, a voz dele falou comigo, falou, é chegada a hora, mas não é agora, mas está muito perto. Avisa a todos, até onde a sua voz conseguir alcançar, que eu estou voltando e não me demoro mais. Né? E aí, no sonho, eu quis fazer assim, Senhor, mas logo eu. Eles não vão acreditar em mim, em quem eu não sou uma pastora, eu não sou padre, eu não sou ninguém, uma autoridade espiritual para poder falar isso para as pessoas. Eles não vão acreditar. E aí ele falou para mim, você vai falar. Não importa aqueles que não vão crer. O importante vão ser os que creem. E sempre vai ter quem crê. Então você vai falar. Não importa o que os outros acham. Você vai fazer o que eu estou pedindo. E aí, no sonho, eu falei, né, abaixei a cabeça, concordei que eu falaria, né, mesmo que eu fosse criticada. E é isso que eu ando fazendo, e como no sonho eu recebo muitas críticas, né, mas só eu sei a realidade dos meus sonhos, e só eu sei a emoção que é escutar a voz de Jesus, nem que seja em sonho.